memória mais antiga é minha mãe lendo para mim, desde muito cedo, né? Ela fazia questão de ler e eu vendo os meus pais lendo também. Então isso com certeza me influenciou a ter curiosidade sobre a leitura. Antes mesmo de eu começar, eu já era louca para aprender a ler, né? Então quando eu realmente aprendi foi tipo uma libertação, que eu saí lendo de tudo. Especialmente histórias em quadrinhos. Eu adorava a Turma da Mônica desde criança. Minha mãe às vezes estava cansada e eu queria que ela lesse antes de eu dormir. E às vezes ela até pulava uns quadrinhos assim para poder andar mais rápido, mas eu já sabia as historinhas de cor. Então eu falava, mamãe, você pulou 3 quadrinhos. E ela tinha que voltar. Então acho que essa libertação, na verdade, foi para ela também quando eu aprendi a ler. Até hoje eu tenho essa coleção, tanto da Turma da Mônica quanto da Luluzinha, que eu lia demais também, e do Pato Donald. Eu adorava ler histórias em quadrinhos, era assim, o que eu mais gostava, era a minha paixão. Só que eu comecei a ler livros também, os que o colégio indicava, eles indicavam os livros e eu já queria a coleção inteira, eu não me contentava com aquele que a professora tinha indicado. Um livro que foi muito marcante para mim foi A Menina das Caretas. Eu acho que foi o primeiro livro assim que eu me apaixonei por leitura mesmo. Eu queria ser a Menina das Caretas, sabe? Foi a primeira vez assim que eu me identifiquei com uma personagem a ponto de querer ser ela, sabe? A ponto de querer estar ali dentro daquele livro. Eu não lembro bem assim em que momento foi, mas eu lembro que eu era muito nova, que eu comecei a frequentar a biblioteca do colégio, né? Os meus pais sempre me deram muitos livros, mas aqueles ali não bastavam, eu queria ler muito mais. Então eu comecei a frequentar a biblioteca do colégio, acho que ainda estava no primário, assim, sabe? No ensino fundamental mesmo, eu já era super rata de biblioteca. A minha carteirinha de biblioteca era toda carimbada, né? Eu sempre pegava 2 livros por vez e eu lia super rápido aqueles livros. Então eu acho que foi desde cedo mesmo, sabe? Eu acho que a minha paixão pela escrita veio muito daí, da minha paixão pela leitura. Eu demorei para conseguir uma amiga que também gostasse de ler tanto quanto eu, mas eu lembro que na 7ª série, né, no 8º ano hoje em dia, eu tive uma amiga que era super fã de ler também. E aí eu percebi como que isso é legal, você conversar com alguém que gosta de leitura tanto quanto você. Aí começaram as indicações. A gente gostava muito, eu e ela gostávamos muito de ler Agatha Christie. Então eu lembro que a gente falava, nossa, mas você tem que ler esse, foi o meu preferido até agora. E ela indicava outros, sabe? Então foi com essa minha colega que eu percebi que essa interação podia ser muito legal. Mas fora isso em casa também, eu sempre chegava contando sobre um livro que eu gostava, né? E o meu pai também sempre foi muito leitor. Eu lembro assim, a gente no sofá de casa ou na rede, ele lendo um livro e eu lendo outro, e a gente conversava sobre isso. Então eu acho que a literatura, assim, por mais solitário que seja aquele momento da leitura, ele também une as pessoas que têm esse gosto em comum. Como eu gostava de ler desde cedo, os livros da escola foram livros a mais para mim. Então assim, eu li, alguns eu gostava muito, alguns serviam de incentivo para eu querer ler outros daquela série. Quando eu gostava do autor, eu buscava mais livros daquele mesmo autor. Os que eu não gostava, eu não queria mais ler deles, mas aquilo não fazia com que eu gostasse menos de livros. Mas eu acho que a escola tem um papel muito fundamental nesse gosto pela literatura. Eu tenho colegas da época de colégio, né? Amigos da época de colégio, que eles viram para mim e falam, olha, eu não li, depois da escola eu nunca mais li livro nenhum, eu lia porque era obrigatório. Então eu acho que tem muita gente que cresce com essa crença de que ler é chato porque é obrigatório para a escola. Então eu acho importante os pais e os professores mesmo darem não só aquele tipo de leitura, os clássicos, que eu acho que são muito importantes, mas darem também livros de entretenimento para a pessoa adquirir aquele gosto pela leitura, porque eu acho que quando você descobre que ler é bom, que ler é gostoso, você quer ler depois de tudo. Como eu falei, os livros que a professora indicavam eram a mais para mim, né? Mas eu já gostava de ler antes. Então eu acho que isso, a pessoa tem que descobrir na infância e na adolescência o quanto ler é prazeroso. Não é depois de adulto que a pessoa vai adquirir esse gosto. Os clássicos que eu mais gostei mesmo foi A Moreninha, 5 Minutos e A Viuvinha, José de Alencar. Eu acho que o José de Alencar com certeza era o meu, desses autores clássicos, assim, sabe? Ele era o meu preferido. Mas eu gostei muito do Alienista, eu gostei de Senhora, né? Por mais difícil, porque quando eu era adolescente, ainda assim já tinha uma linguagem bem diferente, né? Eu imagino agora. Mas eu gostava, eu encarava aquilo como um desafio, olhava no dicionário, era uma forma de aumentar ainda mais o vocabulário, né? Assim, então eu sempre tive a leitura como
né, algo instigante, assim, sabe? O livro podia ser difícil a princípio, mas depois que você domava aquela leitura ali, era muito bom saber que você leu aquele livro até o final e que aquele livro te ensinou tanta coisa. Eu acho que sempre tem aqueles livros que você fala que você gostaria de ter escrito, né? Então eu acho que quando eu comecei a ler livros assim, que eu sou uma pessoa muito romântica, então quando eu comecei a ler livros românticos mesmo, sabe, eu percebi que eu queria causar nas pessoas que lessem os meus textos aquilo que aqueles livros causavam em mim, sabe, aquela euforia, aquela paixão, sentir o coração batendo mais forte, né, ou sentir uma tristeza, ou sentir muita alegria por causa dos sentimentos de um personagem. Então, com certeza, eles me influenciaram a esse ponto, né, de querer escrever assim. Então, foi isso que eu trouxe para a minha literatura, essa vontade de fazer com que os meus livros despertassem emoções nas pessoas também. Eu posso falar que foram romances mesmo, sabe? Esses livros bem atuais mesmo, eu falo Chiquilite, e eu acho que a Maggie Cabot, ela teve uma grande influência no fato de eu escrever para adolescentes. E ao ler o Diário da Princesa, eu percebi que os meus diários de adolescente tinham muitas histórias para contar. Então foi aí que eu comecei a escrever para esse público até inconscientemente. Quando eu comecei a escrever para adolescentes, na verdade eu não sabia que os adolescentes de hoje iriam gostar. Eu achava que as minhas amigas iriam gostar lembrando da nossa adolescência, ou seja, pessoas adultas iriam gostar. Quando eu vi que eu estava atingindo os adolescentes de hoje, a partir da minha experiência, foi uma grande surpresa. Eu tenho público adulto, eu tenho muitas pessoas que têm essa percepção que eu tinha antes, né? Como eu disse, eu achava que as pessoas adultas iriam gostar lembrando da adolescência. Isso acontece também. Tem muita gente, né, contemporânea, assim, da minha época, que lê lembrando da adolescência. As referências que eu coloco nos meus livros são todas a partir da minha adolescência, apesar de eu ter contextualizado nos dias atuais. Quando eu era adolescente não tinha internet, né? Mas eu trouxe isso para os meus livros. Mas as coisas que a gente via, as músicas, a trilha sonora dos meus livros tem muito de anos 80 e 90, né? Então, assim, eu tenho adultos que leem e se identificam. E fora isso, os meus leitores estão crescendo, né? Já tem 7 anos que eu lancei meu primeiro romance. Então, a menina que tinha 15 anos nessa época, hoje em dia já tem 22, né? E continuam gostando. Então, eu acho isso legal da leitura, assim, não tem isso. Eu escrevo para adolescentes. Sim, eu escrevo com personagens adolescentes, mas qualquer pessoa pode se identificar. Eu acho que o importante dos livros são realmente os sentimentos que eles despertam. Eu acho que o importante dos livros são realmente os sentimentos que eles despertam nas pessoas. Então, assim, às vezes a gente lê um livro estrangeiro e a gente se identifica sem nunca ter vivido aquilo. Eu lia muitos livros, assim, passados em high school americana e nem por isso eu deixava de me identificar com os personagens. Eu acho que isso está acontecendo com os meus livros agora que eles foram traduzidos para outros países. Eu estive em Portugal esse ano na Feira do Livro de Lisboa e estava muito cheio, muitas leitoras falando que adoraram, né, a Fanny, os meus outros personagens, porque elas se identificavam com os sentimentos, com as coisas que eles passavam. Então, assim, acho que por mais que mude os hábitos, a cultura de um país, o que a gente passa em certas fases da vida são, assim, universais, atemporais, né? Todo mundo pode se identificar. Então, eu acho que isso é que é gostoso. E também, assim, uma coisa muito boa de você ler livros passados em outro país, de autores internacionais, né? É você ter contato com a cultura de outro país mesmo. Como eu disse, eu lia livros passados na high school. Então, assim, a gente sabe bem como que é uma high school americana sem nunca ter frequentado. E agora, os adolescentes que estão lendo livros estrangeiros pela primeira vez através dos meus, também estão tendo contato com a cultura brasileira. Como que a gente faz aqui, né? Os meus livros, os personagens comem pão de queijo, né? Eles vão para escola como a gente é aqui, uma escola brasileira. Então, eu acho isso muito legal, mostrar os costumes brasileiros para o resto do mundo. Desde que eu que eu aprendi a ler e a escrever, né, eu saí fazendo essas duas coisas, tanto lendo quanto escrevendo. Minha avó tem poeminhas que eu escrevi com 6 anos de idade. E eu sempre fui muito tímida. Então, eu sempre me expressei muito melhor por escrito do que falando. Foi uma forma que eu encontrei de me expressar. Então,
eu tinha que escoar aquela emoção toda. Eu sou uma pessoa muito emotiva, muito sentimental, então eu tinha que colocar aquilo em algum lugar. Como eu sempre fui muito tímida para falar, eu colocava aquilo no papel, né? Eu fazia poemas nas últimas páginas do caderno, na época do colégio. Né? As minhas redações sempre foram muito elogiadas. Na época da faculdade eu fui fazer jornalismo, porque eu queria profissionalizar esse amor pela escrita. E foi aí que eu percebi que não era ser jornalista que eu queria, que sim ser escritora, porque os meus professores começaram a falar que os meus textos não tinham formato jornalístico, eram crônicas, era literatura, que não podia ser daquele jeito, mas eu percebi que era daquele jeito que eu queria escrever. Então foi aí que eu vi que eu queria contar histórias e comecei a levar por aí. Eu fui fazer um curso fora de escrita criativa no exterior, em Londres, e foi lá que eu consegui escrever o meu primeiro romance e meio que aprendi o caminho, e a partir daí eu nunca mais parei. Eu sempre fui muito assim, sabe, emotiva mesmo, nesse sentido de buscar um final feliz. Sempre gostei de ler livros assim que me fizessem suspirar, e eu gosto de passar isso através dos meus livros também. Eu gosto de fazer as pessoas se emocionarem, chorarem, rirem, né, suspirarem. Então eu acho que isso é uma coisa que eu tenho dentro de mim, que eu levo para as minhas histórias. Eu comecei escrevendo para adultos mesmo, assim, sabe? Com protagonistas mais adultos, mas os meus romances não iam para frente. O primeiro que deu certo foi esse, com uma personagem mais adolescente, mas agora eu penso em resgatar isso, até porque as minhas leitoras estão crescendo, né? Então, assim, elas me cobram isso, de escrever, de acompanhar de alguma forma. Então eu pretendo pegar esses livros que eu tenho guardados. Eu tenho uns 3 romances com protagonistas um pouco mais adultas guardados, esperando um tempo para continuar, que hoje em dia eu tô com várias outras ideias também, com vários outros livros encomendados. Então eu tô só esperando ter um tempinho, porque eu quero sim expandir, eu quero escrever com personagens um pouquinho mais adultas. Não só porque eu quero pegar esse livro, mas até porque eu gosto de escrever sobre aquilo que eu gosto de ler. Então eu gosto muito de me identificar com as personagens que eu leio. Então eu acho que colocando personagens um pouco mais adultas, eu vou me identificar mais com elas, né? Vão ter dilemas mais próprios aí da fase adulta da vida. Eu escrevo muito baseado em coisas que eu vivi, né? Então, assim, transpor isso para os dias atuais, né? Eu acho que é um desafio muito grande. Como eu disse, na época que eu era adolescente, a gente falava por telefone, por carta. Hoje em dia não, hoje em dia tudo é mensagem de texto, WhatsApp, celular. Aliás, a gente usa o celular para tudo, né? Menos para conversar. Então eu acho que o desafio maior é esse, é eu poder pegar as minhas próprias experiências e transpor para os dias atuais. Né? E eu sempre tento, sim, experimentar novas formas de linguagem, variar entre os livros, apesar de eu acho que todo autor tem aquela sua característica própria nos livros, mas eu tento sim diversificar, né, e pretendo continuar fazendo isso nos meus próximos livros. Primeiro eu escrevo a história na minha cabeça, antes de colocar no papel eu já passo algum tempo antes, alguns meses até, imaginando o que eu quero para aquela história. Então quando eu começo a escrever, eu já tenho bem estruturado o começo, o meio e o fim do que eu quero para aquele livro. Mas por muitas vezes a história me domina. No momento que eu estou escrevendo, eu tenho ideias novas e também eu vejo que certa coisa que eu imaginei não funcionou, ou que a história está me pedindo para ir para outro lado. Então a história vai se escrevendo assim, sabe? Então são as duas coisas. Eu sempre faço uma estrutura, mas muitas vezes a história vai para outro lado, ou acontecem coisas que eu não tinha imaginado antes e que acabam surgindo naquele momento da escrita. Eu falo que eu penso por escrito, então assim, quando eu estou escrevendo, com certeza aparecem muito mais ideias, muito mais inspiração. Fazendo meu filme, já foi vendido para cinema o primeiro livro da série, né? Que a série tem 4 livros, então eu liberei o primeiro, que eu quero ver como que esse filme vai ficar antes de liberar os outros livros, porque eu tenho a maior birra quando eu gosto muito de um livro e eu vou ver no cinema e não era nada do que eu imaginava. E eu não quero que isso aconteça, eu quero que esse filme saia bem fiel ao livro. Então eu vou ver primeiro como que vai ficar antes de liberar os outros. Então fazendo meu filme 1 já foi vendido para o cinema. Minha Vida Fora de Série tá também num projeto para peça. E acho que por enquanto é isso.
eu acho, e quadrinhos. Fazer meu filme virou história em quadrinhos. Isso é bem legal, porque eu pude mostrar para os leitores como eu imagino os meus personagens. Eu fiz um retrato falado para os desenhistas, para eles fazerem exatamente. Eu fui falando, a Fanny tem o cabelo mais lisinho, o Léo é mais fofinho, a Priscila tem mais sardas, né? Até que eles chegaram exatamente como eu imagino. Isso é uma coisa que eu não vou poder fazer no filme. Eu posso até tentar uma pessoa parecida com o que eu imagino, mas exatamente igual, né? É impossível. E com os quadrinhos isso foi possível. Então eu fiquei muito feliz com esses quadrinhos. Já estamos no 2º volume e são histórias que eu estou escrevendo especialmente. São passados no período dos livros, mas são histórias novas que eu estou escrevendo para esse projeto. Então é legal que eu posso matar a saudade dos personagens. Eu escrevi o último livro em 2012, então agora está sendo muito bom, tanto para mim quanto para os leitores matarem a saudade desses personagens. Sempre fui muito ligada à música, então com certeza isso inspirou muito os meus livros, que eles são muito musicais, eles têm uma trilha sonora. Eu amava RPM, eu era tiete do RPM, assim, sabe? Eu acho que se eu tive um ídolo na vida foi RPM. Menudo também, eu amava Menudo. Não que eu coloque isso nos meus livros, mas eu tô falando assim, que eu mais gostava era RPM, Menudo e todo aquele cenário de rock nacional dos anos 80, que de Abelha, Paralamas, com certeza me influenciaram muito. Já nos anos 90 eu gostei muito de pop internacional, tipo Police, Depeche Mode, deixa eu ver o que mais, New Order, todos esses assim, sabe, desse cenário de New Wave mesmo e pop dos anos 90, eu gostei. Eu fui uma adolescente no final dos anos 80 e começo dos 90. Tudo aquilo assim, sabe, daquela fase eu escutava e amava, eu sempre fui muito ligada à música. Então, com certeza, isso inspirou muito os meus livros, que eles são muito musicais, eles têm uma trilha sonora. Eu coloco muito músicas nos livros, então eu acho isso legal. E tem muitos leitores que me falam, nossa, eu conheci músicas ótimas através dos seus livros, que eu adorei. Então eu acho legal, tá? Também incentivando isso, né? A mostrar músicas novas que eu gosto para os leitores, que eu acho que isso é uma coisa que todo mundo gosta, né? Quando você gosta muito de uma música, você quer mostrar para todo mundo, que mais pessoas gostem também. Então é gostoso mostrar músicas que hoje em dia não são tão tocadas, mas que já foram muito tocadas, mostrar para essas novas gerações esse estilo musical. Eu acho que eu tenho isso de roteirizar, na verdade, sabe? Eu já fiz curso de roteiro, então é uma coisa que eu gosto muito de cinema e de seriados. Então seria uma área que eu gostaria de me aprofundar mais para frente, né, de fazer roteiros, nunca saindo da escrita, mas assim, eu tenho uma imaginação muito viva, então assim, sempre que eu tô lendo, é como se estivesse passando um filme na minha cabeça mesmo, então eu tinha muita vontade, né, de ser cineasta, de ser roteirista, né, mas eu acabei escoando isso, né, na escrita mesmo, assim, né, nos romances, mas é uma coisa que eu tenho vontade mais pra frente. Uma outra coisa ligando também a literatura e a música, que é uma coisa que eu já faço, né? Há muitos anos eu componho também. Então eu ligo essas minhas duas paixões, a música e a escrita através das minhas músicas. Então eu acho que esses dois formatos assim que estão ligados à escrita, né? Que é o roteiro e as composições também são paixões também e que eu pretendo até no futuro e aprofundar mais nisso. O meu público é muito parecido comigo, porque, como eu disse, os meus livros são muito românticos. Então, as pessoas que leem e gostam, elas têm isso também, elas têm essa esperança de um final feliz, né? De viver amores duradouros e sólidos, sabe? Que é uma coisa que eu sempre coloco nos meus livros, sabe? Eu sempre tento mostrar isso. Eu acho que hoje em dia as pessoas estão muito desiludidas, sabe? Às vezes chegam meninas para mim de 13 anos, leitoras, e falam: você me fez voltar a acreditar no amor com 13 anos. Então eu acho que as pessoas estão muito desiludidas do amor e eu quero mostrar isso com os meus livros, que não, que é possível, sabe? Pode até não dar certo com o primeiro amor da sua vida, mas isso não quer dizer que não vai dar certo nunca, né? Eu acho que as pessoas não podem perder a esperança. Então eu acho que quem lê os meus livros, quem gosta, tem isso, sabe? Tem essa fé, tem
essa coisa de que um dia vai viver um amor, que as coisas vão dar certo, não só no amor, porque as minhas personagens, elas são bem... Elas correm muito atrás do que elas querem, profissionalmente também. E eu gosto de passar isso, que a gente não pode perder a esperança, seja na área da vida que for. Né? Se a gente seguir em frente, sabe, não desanimar de cara, aos poucos as coisas vão acontecendo. Sem amor, nada seria. E eu não estou falando disso no amor entre homem e mulher, eu estou falando no amor em geral. Amor da família mesmo, o amor entre amigos, amor pelos animais. Quando você faz as coisas por obrigação, né, as coisas saem muito sem vida mesmo. Então acho que quando você faz o que quer que seja com amor, né, é que aquilo ali aparece. Eu falo, em relação aos meus livros, eu falo muito isso. Às vezes as pessoas perguntam, o que você colocou nesse seu livro que me prende tanto? Que ingrediente mágico é esse que você colocou? Eu falo amor. Sabe, eu escrevo com muita paixão, eu escrevo gostando daquilo que eu estou fazendo. Então eles sentem, eu acho que isso serve para qualquer área da vida. Quando as pessoas são apaixonadas por aquilo que fazem, as coisas dão certo, saem de um jeito diferente do que se as pessoas tivessem feito automaticamente por fazer. Né? Então eu acho que o amor é isso, é realmente o que move o mundo e o que muda o mundo e as pessoas. Eu releio cada livro meu várias e várias e várias vezes. Antes de entregar para a editora, eu leio várias vezes e depois que eu publico, eu fico louca para ler no livro, né? Para eu ter aquela sensação assim, eu fico me imaginando como leitora lendo aquele livro, o que eu acharia se eu estivesse lendo aquele livro pela primeira vez, né? Então eu leio e depois de um tempo, como eu escrevo muito livros em série, antes de eu começar um novo, eu releio desde o primeiro, para eu continuar na linha deles, assim, não perder a personalidade daquele personagem, né? Mesmo os que não são em série, sabe? Um tempo depois eu gosto de reler e é muito engraçado, porque quando você lê o seu livro depois de um tempo, às vezes dá aquela sensação, nossa, fui eu que escrevi, você meio que esquece aquilo que você escreveu, você fala, nossa, realmente fui eu que escrevi isso aqui. É uma sensação muito interessante, gostosa e estranha ao mesmo tempo. Já aconteceu de eu ter relido e ter pensado que eu poderia ter escrito, não diferente, mas ter acrescentado mais coisas que na hora não me vieram à cabeça, mas que na hora que eu fui ler eu falei, nossa, eu poderia ter colocado isso também, ter acrescentado isso teria ficado interessante. Não é frequente não, geralmente eu escrevo exatamente, acontece o contrário, de eu me surpreender. Quando eu leio eu falo, nossa, isso ficou muito bom, como que eu tive essa ideia? Eu acho que eu posso falar que são 4 conselhos básicos para quem está querendo começar a escrever. Primeiro, é escrever sobre o que você gosta, porque você vai passar muito tempo com seu livro. Você tem que gostar daquilo que você está escrevendo, os leitores sentem essa paixão quando eles estão lendo. Então eu acho que é muito importante isso, você escrever sobre o que você gosta. Aquele estilo que você gosta de ler, eu acho que tem que ser o estilo que você gosta de escrever. A frase que eu sempre digo é, escreva um livro que você gostaria de ler. Eu acho que isso é o principal. Leia o seu livro com desprendimento, como se você tivesse comprado aquele livro na livraria. Você indicaria para um amigo aquele livro? Então eu acho que isso é uma coisa básica. A segunda coisa é escrever sobre o que você conhece, para você saber descrever aquilo. Escreva, coloque seus personagens numa cidade que você vive, na cidade que você vive, ou em um lugar que você já foi muito, que você conhece a ponto de descrever cada cantinho daquele local ali. Para soar real, isso é muito gostoso. Eu coloquei os meus livros, meus personagens, a maioria deles moram em Belo Horizonte, porque eu vivi em Belo Horizonte a vida inteira, eu fui uma adolescente em Belo Horizonte, então eu sei o que é ser uma adolescente em Belo Horizonte. Né? Então é muito gostoso que às vezes tem leitores de outras cidades que me falam, nossa, eu fui em Belo Horizonte para ir em tal lugar do seu livro, para eu me sentir como um dos seus personagens. E chega lá e aquele lugar realmente é daquele jeito que eu descrevi, isso é muito interessante. Outra coisa é ler muito. Eu acho que, na verdade, esse tinha que ter sido o primeiro conselho, que eu acho que não existe um escritor não gostar de ler, sabe? Você tem que ler cada um dos seus livros várias vezes, você tem que ler livros de outras pessoas, até como pesquisa mesmo. Quando você lê um autor que você gosta muito, você fala, nossa, eu quero escrever assim também. E quando você lê um que você não gosta, você fala, eu não quero fazer isso nas minhas histórias. Então eu acho imprescindível ler muito. E a quarta coisa que eu acho que é muito importante é ter paciência. Que tem muita gente que escreve um livro ou que começa a escrever e que perde a paciência, lá, tá difícil e tal. Não, tem que ter paciência, porque o difícil não é começar um livro, o difícil é terminar aquele livro.
E depois tem que ter mais paciência ainda para conseguir publicar, porque não é fácil a princípio para um autor completamente desconhecido, né, conseguir publicar, mas você tem que ter paciência, vai mostrando para pessoas, vai aceitando críticas, que aos poucos seu texto vai amadurecendo, né, e aí quem sabe você acaba encantando um editor que queira publicar o seu livro.